Alô, amigos e amigas da TV Senado, esse é o programa Encontros. Nós estamos aqui cobrindo a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento promovida pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão ligado ao governo federal. Nós vamos falar agora com um diretor de um banco que é uma indispensável ferramenta em qualquer política de desenvolvimento, é o BNDES. Quem está aqui conosco é o diretor de planejamento desse banco, João Carlos Ferraz, a quem agradeço muito pela sua presença aqui. Agradeço a você, Beto. Doutor João Carlos, sempre há um debate, sobretudo acentuado depois da crise de 2008, acerca do papel desempenhado pelo Estado nas políticas públicas de desenvolvimento. No caso do BNDES, qual é a missão e como ela tem se expressado hoje para o enfrentamento da crise internacional, seus efeitos no Brasil, mas também para combater aquela herança da miséria acumulada, do não desenvolvimento que não atingiu ainda todas as áreas da nossa economia? Beto, a missão do BNDES é de promover, fomentar o desenvolvimento sustentado e competitivo da economia brasileira. Desde a sua fundação, nos anos 50, ele vem realizando essa missão permanente. No passado recente, antes da crise, quando a economia estava num momento virtuoso de crescimento ao mesmo tempo do emprego, da produção, do investimento e da produtividade, o BNDES estava apoiando investimentos, financiando investimentos, apoiando as empresas brasileiras nessa nova trajetória. Quando veio a crise, então, a essa época nós estávamos com vento a favor, nós estávamos quase que empurrando um barco numa trajetória, num vento a favor. Quando veio a crise, o vento se tornou ao contrário. O governo do presidente Lula, com muita sabedoria, mais do que puxar os freios, ele manteve a economia num patamar principalmente de consumo, através de isenções tributárias, para que o PIB não caísse muito. Depois retirou esses benefícios fiscais. E o investimento, que foi um dos fenômenos mais afetados negativamente, porque as empresas puxaram o freio, então, ele mergulhou e queda de menos 16% no pico, na meados de 2009, com relação ao trimestre anterior. Ele preocupava muito. E nesse momento o BNDES, no âmbito da política de desenvolvimento produtivo e em articulação com o Ministério da Fazenda, promoveu programas de retomada deste investimento. E a saída foi um V. Hoje, no ano de 2010, em relativo a 2009, o investimento deve crescer alguma coisa como 21%. Portanto, ele se mostrou uma ferramenta indispensável no momento que o setor privado, os bancos, estavam meio com muita cautela com relação ao empréstimo. O BNDES surgiu, então, para continuar empurrando o crescimento, e o investimento retomou a sua trajetória. Então, o papel dele e a nossa obsessão é promover o investimento. E o investimento ele tem uma função muito importante, Beto, porque ele, por detrás da geração de investimento, da realização de investimento, há a geração de emprego e renda. Além de evitarmos gargalos inflacionários do ponto de vista macroeconômico, o BNDES tem como sua missão final gerar mais e melhores empregos através do investimento. Então esse é o quadro que nós estamos, e com a retomada do investimento agora, desafios muito maiores virão, porque o montante de investimento que nós teremos à frente na economia é muito alto, é muito expressivo, e o papel do BNDES continuará sendo estratégico.
Doutor João Carlos, o governo Lula e provavelmente o governo da presidenta Dilma, que será uma linha de continuidade, segundo indicadores que temos, né, assumiu com muita força o papel da integração latino-americana, a integração sul-americana, mas com um pensamento. Nós precisamos que a América do Sul ou a América Latina cresça conosco. Nós devemos promover o crescimento e o desenvolvimento de todos. E aí o BNDES tem feito muitos investimentos em áreas de infraestrutura, sobretudo na Argentina, na Venezuela, no Equador, na Bolívia, na Colômbia, no Peru. Mas há quem, digamos, não entenda como que o BNDES faz investimentos para projetos que têm como protagonista grandes empresas brasileiras, sobretudo no exterior, que talvez isso pudesse ser direcionado como alternativa a empresas nacionais para promover o desenvolvimento das pequenas ou médias empresas, que eu sei que o BNDES também tem uma linha nessa área. Mas para quem questiona esses investimentos, como é que o senhor reagiria? Beto, aqui tem, eu acho que nós temos dois ângulos a serem atacados. Um é o papel do BNDES em financiar a infraestrutura, a integração da América Latina via infraestrutura. São projetos que são de governos de outros países, que fazem licitações, que as empresas brasileiras se candidatam, com a sua competência ganham as licitações, e o BNDES aparece como um agente financiador. E agente financiador porque são empresas brasileiras comprando bem, nós financiamos a parte de bens e serviços adquiridos no país, que são exportados. Isso em si, Beto, são linhas de apoio à exportação e, além de beneficiar a geração de emprego no país, este tipo de investimento, na percepção do presidente Lula, que eu compartilho completamente. Eu, antes de assumir no BNDES, eu trabalhava na Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe das Nações Unidas. A CEPAL em Santiago. E ali eu percebia muito claramente o papel importantíssimo que o Brasil tem de ser o agente da integração. E a integração via integração física é a mais permanente. Pela infraestrutura é a mais permanente, que propicia que então as empresas façam negócio, as pessoas transitem, etc. Então aqui é um tipo de atividade que o BNDES tem muito orgulho de participar, e ele tem como decorrência não só fortalecer as empresas brasileiras, gerar empregos no país, mas também favorecer a integração. Tem um outro ângulo, que é o apoio do BNDES à internacionalização de empresas em qualquer parte do mundo. Uma empresa que se candidate a adquirir uma outra empresa no exterior, no seu negócio. Esse tipo, portanto, é um financiamento que ele não gera como o primeiro empregos no país, como primeira derivada da ação concreta de comprar. No entanto, eu acho que duas qualificações são necessárias. Primeiro, que nestas operações, ao contrário do apoio às exportações, essas operações aqui, elas são operações de lógica de mercado, elas são feitas basicamente com o braço de investimento do banco, que é a BNDESPAR, Banco de Participações. O custo que nós impomos às empresas é muito diferente desse primeiro, é mais alto. São operações de mercado onde nós queremos ganhar dinheiro. A BNDESPAR é um banco de participações e que grande parte dos lucros do sistema BNDES são advindos destas operações, o que permite a gente financiar outras operações, fazer o cartão BNDES para micro e pequena empresa, Finame, etc. Então, ele tem uma lógica de mercado que o BNDES participou e participará do fortalecimento de mercado de capitais do país. Mas, além disso, se o Brasil pretende ter um protagonismo mundial,
é quase que natural que nós tenhamos empresas com protagonismo mundial. Nos interessa termos empresas líderes mundiais, assim como a Holanda tem, como a Inglaterra tem, o Japão tem, a Coreia tem, os Estados Unidos. E a diplomacia norte-americana, em grande medida, além de questões geopolíticas, é muito orientada pela diplomacia econômica e de defesa de suas empresas. A política chinesa, a mesma coisa. Mas o Brasil não corre o risco de vir a ser chamado de ter pretensões subimperialistas? Não, porque neste caso são empresas que são empresas líderes mundiais. Ao contrário, o subimperialismo, essa categoria, e que é presente em alguns países da América Latina, ele será vencido pelo investimento do primeiro tipo, onde nós estamos favorecendo que as infraestruturas desses países, que são muito carentes, parecido com a nossa, melhorem. Então, acho que esse tipo de crítica, não. A crítica que se faz mais frequentemente é que por que apoiar empresas dessas? Ao contrário, por que não apoiar empresas dessas? Principalmente no momento onde que os mercados financeiros estavam e as empresas internacionais bons, ativos para serem adquiridos por empresas competitivas brasileiras, por que não? Nós queremos que as empresas líderes mundiais, que está inclusive em uma das metas da política de desenvolvimento produtivo, tenham o seu centro de decisão no país, o desenvolvimento dos produtos do país, os melhores empresas no país, e não há prejuízo para a geração de empregos no país. Vão ser mais empregos que são gerados fora. E aí é uma crítica que se faz que estamos apoiando empresas de baixo conteúdo tecnológico, que são empresas de proteína, empresas de commodities. Mas, infelizmente ou felizmente, a nossa realidade é essa. As nossas melhores empresas brasileiras de capital, de nacionais brasileiros, as mais competitivas, estão neste segmento de commodities. Nós não temos empresas, raras exceções, empresas líderes de high-tech. E essas empresas estão avançando na cadeia do seu negócio, elas estão agregando valor. Então, finalmente, nós poderíamos ser criticados se nós estivéssemos deixando de apoiar a infraestrutura, a micro e pequena empresa, a inovação, para apoiar empresas desse tipo. Mas esse não é o caso. Os nossos recursos que nós temos hoje não estão escassos e eles estão sendo utilizados amplamente. Se houver a necessidade de priorizar por escassez de recursos, a prioridade, Beto, do BNDES é muito clara. As melhores condições são dadas para investimentos em infraestrutura, em inovação, em desenvolvimento socioambiental e desenvolvimento local. As melhores condições de financiamento em termos de prazo, custo, etc., estão aí. E, se porventura houvesse escassez de recursos, para este segmento não haverá. Uma última pergunta. Nós estamos vendo aqui uma marca muito interessante nessa Conferência Nacional de Desenvolvimento, que é o desenvolvimento com dimensão social. Diferente daquele tecnocrático que não ligava, digamos, para a repercussão socioeconômica, ou às vezes só a dimensão econômica. Nesse sentido, vemos áreas de economia de pequeno porte no Brasil, que talvez sejam as que mais empreguem, né? E que necessitam também de maiores facilidades creditícias. No caso de uma aliança do BNDES para estimular, por exemplo, assentamentos da reforma agrária para a formação de agroindústrias de pequeno porte, em que isso daria para fazer? O BNDES, ele provê recursos, em termos de porte de empresas, ele provê recursos de uma maneira similar e talvez menos concentrada do que a estrutura produtiva brasileira.
grande parte dos investimentos vão para dos financiamentos vão para grandes blocos de investimento, financiar o projeto de Madeira, né, uma grande hidrelétrica, ferrovia, Belo Monte. Então, naturalmente, ele tem essa concentração, que é o que puxa o investimento. Não obstante, o BNDES tem uma preocupação e, ao longo do tempo, ele vai aumentando o seu ativismo em apoiar o pequeno negócio. Não só vem o crédito no BNDES, o financiamento no BNDES vem desconcentrando, portanto, a participação das maiores empresas vão diminuindo relativamente ao crescimento dos pequenos negócios, mas o mais importante é a modalidade. Os pequenos negócios no BNDES têm boas condições. No entanto, o desafio ao pequeno negócio é muito no espaço do acesso. Não é tanto do custo, mas do acesso. Então, o BNDES o BNDES opera como segundo nível, né? Ele opera através recursos do BNDES que são utilizados pela rede bancária para financiar negócios. Então, aquisições de ônibus e caminhões nesse país são, em grande maioria, quando são por financiamento, adquiridas na rede bancária com financiamento do banco. Um desses programas, o Pro Caminhoneiro, que é um projeto que o presidente Lula, em particular, nos incentivou a promover, ele tem condições de crédito muito diferenciadas do que para financiamento para ônibus e caminhões para empresas, mesmo pequenas ou médias empresas no setor de ônibus e caminhões. Então, o Pro Caminhoneiro tem vantagem de custo muito forte e ele vem crescendo acentuadamente. Além de condições de custo, são instrumentos. Um dos grandes inovações que nós fizemos no passado recente é o cartão BNDES, que é um cartão de crédito, que ele tem uma bandeira de uma das provedoras de crédito, que ele é vendido através da rede bancária e ele é utilizado para compra de insumos. Então, se você tem um pequeno negócio, um médio negócio, uma padaria ou uma agência de viagens, você pode adquirir um cartão, você tem um limite até 1 milhão, dependendo da sua qualificação de crédito que o banco lhe dá, e ele tem juros de menos de 1% ao mês. Então você pode adquirir cimento, do cimento a um forno para uma padaria, você pode, se você é um escritório que está precisando de um designer, você pode adquirir design, serviços técnicos de teste da sua cadeira e até agora, com todo o boom de turismo, etc., você pode treinar os seus funcionários em língua estrangeira. Então ele amplia e são 350 mil cartões ativos hoje, numa taxa de crescimento muito expressiva. E o último é a garantia. Os bancos, em geral, não te dão crédito se você é pequeno, porque você não tem garantia, você não tem a sua casa, hipoteca, etc. O BNDES, para aquisição de máquinas e equipamentos, criou um fundo de garantia de investimentos para proteger os bancos lhe darem crédito, de maneira que você não precise colocar os seus bens. Então, são instrumentos para ampliar o crédito e aí favorecer a quem você corretamente apontou, que é o principal responsável pela geração de emprego e renda nesse país. Ok, eu queria agradecer a presença aqui conosco, doutor João Carlos Ferraz, diretor de planejamento do BNDES. Muito obrigado. Obrigado, Beto. E estamos aí no BNDES à disposição de vocês. Muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Aqui é o programa Encontros. Estamos na primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento promovida pelo IPEA. Continuamos com a nossa programação. Até lá. Tchau. Gostaria de dizer que esse seminário organizado pelo programa Senado Verde teve a feliz iniciativa de homenagear a professora Giannini Feofili,
Gostaria aqui de agradecer não só a presença da irmã dela, como também do seu marido, o Christian Fag, e a professora Janine Feofili, que certamente todos aqueles que têm preocupação com o Cerrado brasileiro, certamente conheceram ou ouviram falar. Uma pessoa que aliava o conhecimento científico, a dedicação ao estudo, a uma militância firme em defesa do meio ambiente. A professora estava sempre presente nos movimentos, todos aqueles que se dedicavam aí a lutar pela preservação do Cerrado. Além de todo o seu trabalho acadêmico, ela encontrava tempo ainda para atuar em ONGs, na região ali da área núcleo da reserva da biosfera do Cerrado, e também dedicava-se a uma feira mensal, onde ela coordenava lá, onde se trazia aqui para um shopping de Brasília mudas do Cerrado, trabalho esse que continua sendo feito pelo seu marido. Isso eu já até recebi um e-mail de que a feira continua sendo feita, se não me engano, é no último final de semana do mês, é no último final de semana grande, para todos aqueles preocupados com o Cerrado brasileiro. Bom, vamos começar então a apresentação. A ordem aqui que eu tenho é dar a palavra nesse momento para